A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do plano de leitura anual da Bíblia. E te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida, e ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim, também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 cochetes de ouro, e com estes cochetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 cochetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho,
e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvados. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas do outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tocido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E seus cochetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tocido da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Êxodo capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda.
Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas de castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios, e fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura,
e fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo, até ao meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, feiro, oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino tocido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os seus cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10. E as suas bases, 10. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 3. E as suas bases, 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino tocido, e as bases das colunas eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus cochetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice, e bordador em pano azul e em púrpura, e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos
e 1.775 siclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos fez os cochetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da ponta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor,